O documentário The Fear of 13, ou O Medo do 13, conta a história de um homem chamado Nick Harris. A história do Nick é tão surreal que até no documentário os produtores deixam um aviso de que todas as histórias contadas por ele foram conferidas e que são verídicas. É importante dizer que esse vídeo terá muitos spoilers, então se você quiser você pode assistir o documentário e depois voltar aqui para conversar com a gente. Mas também, como são tantas histórias e coisas tão interessantes, tem coisas que infelizmente a gente nem vai conseguir colocar nesse vídeo. Então mesmo que você assista aqui, ainda vai ter surpresas quando for assistir o documentário. Segundo The Guardian, em 1981, depois de uma resposta caoticamente violenta e temperamental ao ser parado por uma infração de trânsito na Pensilvânia, Nick Harris foi preso. Foi uma provação incrível, da qual Nick Harris emerge com dignidade, tendo se tornado um autodidata na prisão, aprendendo, entre muitas coisas, o significado de triskaidekafobia, o medo do 13. Olá, bem-vindos ao canal Sem Rumo e ao quadro Mesa de Café. Esse quadro onde a gente conta sobre documentários, filmes, séries e tudo mais que tiver histórias interessantes para a gente conhecer. Então, sem mais delongas, pegue seu café, seu chá, seu suco e bora pro vídeo. Nick nasceu no dia 18 de maio de 1961 na Filadélfia, Pensilvânia. Nos anos 70, ele tinha 15 anos de idade e já praticava roubos de carros com um primo dele que era mecânico. Eles tinham esse esquema de roubos principalmente para vender as peças e poder usar drogas. Aos 17 anos, o Nick já era completamente viciado em metanfetamina e praticamente morava na rua. No dia 20 de dezembro de 1981, acontece um fato que mudaria a vida do Nick para sempre. Ele está mais uma vez dirigindo um desses carros que ele havia roubado, quando ele ultrapassa um sinal vermelho e então um guarda inicia uma perseguição para que ele pare o carro. Nesse momento, ele já estava muito drogado e praticamente fora de si. Segundo seu relato, ele parou o carro e desceu do carro, e então ele e o guarda iniciaram uma luta corporal. O guarda retira o cacetete para acertá-lo e ele consegue desarmar esse guarda. No final dessa luta, ele acaba sendo preso e chegando na prisão ele lembra de dormir por horas a fio de tão exausto que ele estava. Quando ele acorda, vem um promotor público e pergunta para ele se ele tem compreensão da gravidade da situação em que ele se meteu. E ele fica um pouco confuso, pergunta, ué, o que está acontecendo? O promotor fala para ele que se ele for condenado, ele pode pegar até prisão perpétua. Chocado, ele pede do que mesmo ele está sendo acusado e o promotor responde que é por sequestro, tentativa de homicídio contra um policial, conduta perigosa, posse ilegal de arma, assalto, resistir à prisão e posse de veículo roubado. Ele percebe que o policial deu uma leve aumentada no que tinha acontecido. Então ele começa a chorar porque ele viu que a situação era realmente terrível para ele. E aí, quando ele está retornando para a cela, ele vê um jornal do dia 16 de dezembro contando a história de Linda May Craig. No dia 15 de dezembro de 1981, às 4h05, a Linda foi raptada na saída de um estacionamento de um shopping. Ela foi levada para os fundos de uma igreja, onde foi estuprada e esfaqueada. Ela ficou lá até que no dia seguinte o seu corpo foi encontrado por algumas crianças que brincavam ali na região. Ele morava a 35 quilômetros de onde o crime aconteceu, mas no momento que ele viu aquele jornal, ele teve uma ideia. Já vimos que o Nick não estava muito bem para ter ideias naquele momento, mas a ideia que ele teve foi, se eu der alguma informação sobre esse caso, provavelmente eu consigo fazer um acordo e sou liberado do caso onde eu estou sendo acusado. E ele pensou, melhor ainda se eu conseguir indicar uma pessoa que eu acho que cometeu esse crime contra a Linda. Então ele lembra desse cara que ele conheceu nos anos 80, que se chamava Jimmy Brisbois. Ele tinha tido uma história ali com o Jimmy, onde o Jimmy tinha desacordado ele junto com um amigo e tentado assassiná-lo para conseguir roubar uma grana dele. No final, eles tinham enrolado ele num tapete e atirado no tapete,
Mas o Nick teve muita sorte e o tiro não atingiu. Quando ele conseguiu se desvencilhar daquele tapete e voltar para a cidade onde o Jimmy supostamente estava para se vingar dele, ele descobriu que o Jimmy tinha se mudado já. Passando algum tempo, ele ouviu os boatos de que o Jimmy tinha falecido por overdose. Então, ele acreditando que este cara, Jimmy, tinha falecido, ele resolve contar para os policiais que ele achava que quem tinha cometido o assassinato da Linda McCraig era o Jimmy Brisbois. Enquanto a polícia ia conferir essa informação que ele tinha dado sobre o assassinato da Linda McCraig, ele consegue conversar com o diretor dessa prisão que ele está preso. E lá, o próprio diretor relata para ele que achou um pouco estranha a história que o policial tinha contado. Até porque o Nick não tinha nenhum histórico de uma infração violenta. Ele normalmente roubava carros e já tinha sido preso em outros momentos pela mesma razão. Então, já que ele tinha desenrolado com a polícia, ele provavelmente ia conseguir sair, certo? Errado. O que o Nick não contava quando ele mentiu para a polícia que tinha informações sobre o assassinato da Linda para poder sair da prisão era que o Jimmy Brisbois não estava morto. E tinha mais, o Jimmy não só estava vivíssimo, como estava vivendo super bem, era um cidadão exemplar na sua comunidade, tinha largado o vício em drogas, reconstruído a sua vida e estava vivendo maravilhosamente bem. Inclusive apresentou um álibi e não tinha nenhuma comprovação de que ele de fato ia ter algum envolvimento com a morte da Linda McCraig. Então, como a única pessoa que tinha alguma informação sobre a Linda, na visão da polícia, era o Nick, ele vira o principal suspeito da morte da Linda McCraig. Por causa do julgamento com a Linda McCraig, ele segue preso. No julgamento sobre tudo aquilo que tinha acontecido com o policial, ele acabou sendo absolvido, porque não tinha nenhuma prova de que a versão do policial era de fato a correta. Inclusive, tinham muitas contradições ali no depoimento do próprio policial, e o advogado do Nick conseguiu desmentir toda aquela versão que ele tinha construído de tentativa de assassinato. Mas como o Nick tinha tido aquela ideia de falar sobre o assassinato da Linda, ele virou o principal suspeito e, portanto, ele não foi solto. Ele continuou preso. Não mais pelo aquele envolvimento com o policial, porque deste ele tinha sido absolvido, mas pelo assassinato da Linda McCraig. Em julho de 1982, então, ocorre o julgamento do Nick sobre o assassinato da Linda. E naquela época não tinha um teste de DNA que conseguisse identificar exatamente a pessoa. Eles só conseguiam testar a tipagem sanguínea. Existiam vestígios do tipo sanguíneo do assassino. E comparado com o tipo sanguíneo do Nick, e para o azar dele, era o mesmo tipo sanguíneo. E isso podia ser usado como prova no julgamento, e foi. O Nick não tinha confessado o assassinato da Linda. Ele disse que tinha uma informação, mas ele nunca confessou o assassinato. Não tinha nenhum vídeo, nenhuma testemunha e nenhuma prova que realmente confirmasse que era o Nick, fora a tipagem sanguínea. Mesmo assim, ele foi considerado culpado. Ele tinha 21 anos e foi condenado à pena de morte. Ele é enviado para a penitenciária da Pensilvânia, no bloco B, onde tem aproximadamente 140 homens no corredor da morte. Nos primeiros 2 anos, tudo fica em silêncio. Nem o Nick, nem nenhum outro dos presos no corredor da morte podia esboçar nenhum som, nem interagir um com o outro, é claro. Em 1988, ele conhece a Jackie Sheffer. Ela fazia visitas para vários presos no corredor da morte para dar uma palavra de conforto e acabou se apaixonando pelo Nick. Eles começam então a viver um romance e no meio de tudo isso surgem novas descobertas acerca dos testes sobre DNA. O Nick fica muito empolgado, porque com os avanços dos testes de DNA e ele sabendo que tinham amostras do assassino da Linda e que ele não era o assassino, ele logo pensou, vamos poder testar essas provas agora e provar que eu não sou o assassino. Então, conversando com o advogado relata para ele que ao ligar para o legista do caso, o legista fala que perdeu todas as amostras que ele tinha do assassino da Linda McCraig. O Nick, é claro, fica arrasado com essa notícia, porque essa era a única chance que ele tinha de provar que ele era inocente. Só que aí acende uma luz novamente na mente dele.
Ele lembra de ouvir falar muito sobre o fato de que o sangue dele era B positivo e do assassino também, e que provavelmente ele era assassino lá no julgamento. Então ele pensa, se eles afirmaram isso, com certeza eles mandaram para algum laboratório para poder fazer essa testagem. Ligando para o laboratório, então ele lê as transcrições do julgamento, descobre qual laboratório que fez a testagem. E ligando para o laboratório, eles falam que sim, eles ainda têm as amostras lá com eles. Então ele fica super feliz. Em julho de 88, ele e a Jaque chegam a se casar, porque finalmente ele tinha alguma perspectiva de sair da prisão e poder viver feliz com ela. Só que como nem tudo são flores, existe muita burocracia. Para ele conseguir ter acesso a essas amostras e refazer essas testagens, demorou 5 anos desse longo processo. E quando ele conseguiu finalmente fazer a testagem, o resultado foi inconclusivo. A inconclusão no resultado se deu porque as amostras já estavam muito degradadas e não tinha como ter uma precisão no teste. Mas quando parece que está tudo perdido na vida do Nick, surge mais uma luz no fim do túnel. Eles descobrem que as roupas que a vítima tinha usado no dia estavam guardadas numa das salas do tribunal. A família do Nick então vai à procura dessa evidência, eles finalmente encontram. E nas roupas da vítima, eles têm quantidade e densidade suficiente de material para conseguir fazer um novo teste, dessa vez preciso. Então essas amostras são mandadas para Maryland. Ele tem que esperar de 1993 até 1997 para aí sim ter autorização judicial para conseguir fazer a testagem. Assim que ele consegue a autorização, essas amostras são enviadas para a Califórnia. Como vocês já devem imaginar, esse caso é cheio de reviravoltas. Então, no caminho até a Califórnia, as amostras foram danificadas. Como o material não foi embalado corretamente, ele acabou se abrindo durante o transporte. E com essa abertura, as amostras perdem a credibilidade para fazer o teste, porque foram contaminadas. Então, o teste nem foi realizado. A Jaque, esposa do Nick, ficou esperando 9 anos junto com ele para que ele conseguisse provar sua inocência e finalmente ter uma vida de verdade com ela do lado de fora. Mas depois de tanto tempo e de tantas coisas que aconteceram com os resultados e que não deram para ser testados, ela finalmente diz para o Nick que não consegue esperar mais. O Nick afirma que entendeu ela e eles então se separam. Ele fala que se sentiu leve porque ele sentia que ele era um peso na vida dela e que finalmente ela ia poder seguir o seu caminho. E que quando ele percebe que esse sentimento que ele tem por ela, que é genuíno e que ele quer a felicidade do outro, mesmo que seja acima da dele, ele se dá conta de que ele já é uma pessoa diferente e bem melhor do que ele era. Ainda assim, ele perde toda a esperança da vida, porque ele já não tinha mais como comprovar sua inocência e agora nem mais a Jaque do lado dele. O Nick já tinha perdido todas as esperanças, como a gente já falou, mas no dia 2 de julho de 2013 ele recebeu uma ligação do seu advogado que ia mudar sua vida para sempre. E dá-lhe mais reviravolta nesse caso. O advogado contou para o Nick que foram encontrados luvas dentro do carro da vítima naquele dia em que ela infelizmente foi assassinada. Essas luvas continham DNAs que podiam ser testados e finalmente eles conseguiram realizar os testes. Os DNAs que estavam presentes nas luvas não batiam com o DNA do Nick, e então finalmente ele é considerado inocente. Após descoberta a inocência do Nick, ele acreditava que ele ia ser solto imediatamente, mas não foi bem assim. Ele é enviado para uma unidade diferente, onde ele fica num bloco onde são alocados os presos com alguma doença mental. Ele pede para o chefe dos guardas por que ele foi mandado para aquela unidade, por que ele está ali. O guarda diz que eles estavam com receio da reação do Nick, após ele ter sido preso e passado por toda essa experiência mesmo sendo inocente. Talvez uma possível explosão de raiva pelas injustiças que ele enfrentou. Nick Harris foi liberado no dia 16 de janeiro de 2004, após 21 anos no corredor da morte. Aproveita que você está aqui, deixa o seu like e compartilha esse vídeo. Um beijo e tchau!